Olá, hoje eu vou explicar para vocês como se trabalha com objetos no JavaScript. Então, dando sequência que é o conteúdo que a gente estava vendo já nos slides, tá? Vou falar um pouco sobre os objetos. Então, um objeto ele é parecido com um array, tá? Com a diferença em que enquanto um array tu tinha cada elemento dele separado por vírgula, e quando tu queria acessar cada um dos elementos tu colocava o número da posição, por exemplo, 0, 1, 2, 3, um objeto, tu acessa os elementos dele por um nome. Então aqui no slide eu tenho um exemplo. Declarei essa constante aqui pessoa, e aí para eu definir que isso aqui é um objeto, que tem um objeto dentro dessa constante, eu coloco chaves, lá, enquanto no array eu tinha um colchete. Então, cada um dos elementos desse meu objeto vão ser definidos aqui por um nome. E depois eu vou poder acessar cada um desses campos, né, do meu objeto por esse nome. Então, se eu definir aqui constante pessoa, o primeiro campo aqui vai se chamar nome. Aí eu coloco 2 pontos. E aí aqui é string, que é a string que vai receber esse valor, né? Vai receber, no caso, no pessoa, o campo nome, vai receber essa string aqui que é fulano. E aí tem aí vírgula igual um array normal. Aí tem o campo sobrenome, que vai receber Silva. Aí tem o campo idade, que vai receber 19. Então, o que tu coloca dentro de um campo específico de um objeto é a mesma coisa que tu poderia colocar dentro de um array, ou seja, qualquer coisa. Pode ser string, número, uma função, outro array, outro objeto, enfim, o que tu quiser. Então, como é que tu acessa depois da declaração esse objeto pessoa, cada um desses campos? Tem duas maneiras de acessar isso no JavaScript, né? A primeira é usando ponto. Então, por exemplo, pessoa.salário. Então, esse campo salário, é um campo que não existia na declaração desse objeto pessoa. No momento que eu acesso pessoa.salário, tá, eu estou acessando um campo que não existe, mas aí eu estou fazendo uma atribuição aqui, né, igual a 2345.67. Então eu estou atribuindo esse valor aqui, 2345, no objeto pessoa campo salário. Então, se tu der um console log, por exemplo, nesse pessoa aqui, vai mostrar nome, sobrenome, idade e salário. Então, vou mostrar aqui para vocês no console o resultado disso. Olha só, declarei aqui o objeto pessoa, botei o salário aqui, aí quando eu dei o console log pessoa.nome, apareceu fulano. Agora se eu só mostrar pessoa, assim, ó, aí ele vai mostrar o objeto com estes 4 campos aqui. Certo? Então, na hora da declaração, eu posso colocar direto aqui dentro das chaves. Posso colocar aqui direto dentro das chaves. Depois da declaração, eu posso acessar com o ponto, tanto para fazer uma atribuição quanto para, enfim, acessar o valor. E a terceira maneira que eu tenho de acessar essa informação é usando um colchete. Da mesma maneira que a gente acessava as posições do nosso array com colchete, aqui no objeto eu também acesso com colchete. Também é uma possibilidade. Com a diferença é que, como no array as posições eram numeradas, aqui nos objetos são strings. O que define as posições são nomes desses campos. Eu posso acessar, então,
dentro dos colchetes, colocar uma string aqui. Então, por exemplo, pessoa, aí colchete, aí a string sobrenome. Isso aqui vai me dar, por exemplo, o resultado Silva. Então eu poderia acessar pessoa, ponto, sobrenome, ou então pessoa, colchete, aí a string, sobrenome. Esse formato aqui de acessar com colchete, ele me permite usar variáveis, né? Que nem lá nos arrays eu posso colocar uma variável dentro dos colchetes para acessar uma determinada posição. Aqui nos objetos é a mesma coisa. Quando eu acesso com o ponto, aqui, quando eu acesso o campo com o ponto, aí não me permite colocar variáveis, né? Aqui, seguindo o meu exemplo, eu tenho um field, recebe o prompt que a pessoa vai informar. Ó, informe qual campo deseja saber. Aí a pessoa vai informar lá no prompt algum valor. Aí esse valor vai ficar aqui em field. Aí esse if ele está verificando. Ó. Se não tem pessoa field. O que isso quer dizer? O field aqui vai ser o que a pessoa digitar no prompt, né? Então vamos supor que a pessoa digite coisa. Aí aqui eu vou tentar acessar o objeto pessoa, campo, coisa, porque o que tem dentro da variável field vai ser o que a pessoa digitou lá no prompt. Como isso não existe, vai dar undefined, né? Então, aqui essa minha verificação aqui, né, como tem exclamação na frente, eu estou verificando se não tem pessoa no campo que eu especifiquei aqui. Aí ele vai dar um alert, este campo não existe. Caso, por exemplo, a pessoa informou no prompt aqui informou idade, por exemplo, aí ele vai tentar acessar pessoa, ponto, na verdade, pessoa, colchete, idade. Aí ele existe, né? Vai ser no caso 19. Aí isso aqui essa condição aqui, se if vai ser falso, ele vai pular fora, vai entrar no else. Aí ele vai dar um alert aqui. Aí aqui field, que seria idade, vai aparecer nessa string aqui, idade, aí 2 pontos. Pessoa na field, seria pessoa na idade, que seria 19. Então vamos colocar esse exemplo todo aqui no JavaScript para a gente ver funcionando. Bom, pessoa ali eu já tinha declarado, né? Agora eu só vou fazer esse restinho aqui. Vamos lá. Ó, pediu aqui no prompt alguma coisa. Aí eu vou digitar coisa. Aí apareceu um alert, este campo não existe. Agora, vamos fazer de novo aqui. Ó, agora eu vou digitar idade. E aí apareceu idade 2 pontos 19. Então tá. Então é assim que tu trabalha com o objeto. Tu declara ele com as chaves. Por exemplo, tu pode declarar um objeto assim, ó. Meu objeto chave vazia. É que nem declarar um array vazio, né? Depois eu vou preenchendo na medida que eu queira. Posso usar o ponto, posso usar o colchete, enfim. Então, se a gente já sabe trabalhar com array, trabalhar com objeto não é muito diferente. Então vou mostrar para vocês algumas funções que eu considero mais úteis para trabalhar com objetos, que eu já vi mais uso, né? Existem várias outras. Eu vou mostrar algumas principais aqui para vocês. Como de costume aqui nos slides, sempre está sublinhado aqui, ele tem um link para o site com a referência, lá onde tem exemplos e tudo mais. Então a primeira função para trabalhar com objeto que eu vou mostrar para vocês é essa object.keys. Essa função tu vai usar, né, object.keys. Aí dentro dos parênteses vai colocar qual objeto que tu quer mandar como argumento. E essa função ela retorna um array com todas as chaves do objeto. Chaves do objeto é como a gente chama os índices, né? Do array, no caso, o índice é 0, 1, 2, 3. Tá? No objeto se chama as chaves. Né? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar esse exemplo aqui do slide. Esse objeto chamado
obj aqui. Aí eu tenho um par aqui, foo, que é a chave, e bar, que é a string que está dentro dessa chave foo aqui. E aí num, 100. Então se eu usar object.keys, e aí aqui dentro dos parênteses eu coloco o nome do meu objeto, que é o obj, isso aqui vai me dar como resultado este array aqui. Notem que é um array em que cada posição do array é as chaves do meu objeto, que é foo e num. Certo? Bom, uma outra função parecida é o values, que ele te retorna todos os valores que tem dentro do objeto. Como o objeto ele é definido como pares de chaves e valor, o object keys retorna um array com todas as chaves. O object values ele te retorna um array com todos os valores. No caso aqui, ó, o primeiro valor seria bar e o segundo valor seria o número 100. E é isso que o object values vai me retornar aqui. E o object entries ele te retorna um array de chave e valor. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Bom, todas as três aqui já deu para a gente perceber que retorna um array. Tá? O keys vai me retornar, cada elemento desse array, ele me retorna as chaves do objeto. O values, em cada elemento do array, ele retorna os valores. Tá? O entries, em cada elemento do array, ele te retorna um outro array. Tá? Em que esse array ele possui somente dois elementos. O primeiro é a chave e o segundo é o valor. É basicamente uma maneira de transformar um objeto em um array, sem perder a informação de chave e valor. Então, ó, vamos pegar o exemplo aqui que o slide está mostrando. Eu fiz o object entries nesse objeto aqui. Ele me retornou um arrayzão aqui, ó. Pá. E o primeiro elemento é um array que é relativo ao primeiro par chave-valor, onde a primeira posição é o foo, que é a chave. A segunda posição é o bar, que é o valor. Aí, naquele array principal, tem o segundo elemento, que é relativo ao segundo par chave-valor, onde a primeira posição é num, que é a chave. Segunda posição é 100, que é o valor. Uma coisa importante de se notar aqui é que enquanto os arrays eles possuem a propriedade length, né, que é o tamanho do array, que é o número de elementos que já foram preenchidos, os objetos eles não possuem essa propriedade. Então, se eu quiser saber quantos pares de chave-valor foram preenchidos dentro de um array, dentro de um objeto, eu posso fazer um object keys, por exemplo, que ele vai me retornar um array com cada chave, e aí fazer o ponto length nesse resultado, que aí eu vou obter quantos elementos foram preenchidos no meu array. Então eu vou mostrar para vocês o exemplo aqui agora. Aqui no console de novo. Olha só. Vamos usar aquele objeto pessoa de novo. Ó. Ele tem 1, 2, 3, 4. Tá? Ele tem 4 pares de chave e valor aqui. Né? Então se eu fizer assim, ó, pessoa.length, vai dar undefined, porque ele não existe essa propriedade. Agora se eu fizer assim, object keys pessoa, ó, vai me retornar um array só com as chaves, né? E se eu fizer object keys.length, vai me dar 4. Por quê? Isso daqui é um array e o array possui o length, que é 4. Então eu consegui dessa maneira acessar. E uma outra coisa legal que eu posso fazer também, eu tenho aqui constante pessoa, e é mostrar para vocês a função entries dos objetos, né? Object.entries pessoa. Tá aqui, ó.
Então dá para ver que o que esse object_enters retorna é a mesma coisa que tinha dentro desse objeto, só que a posição ele vai me retornar um array onde cada uma das posições é um par de chave e valor, né? Então na posição 0 tem o par chave valor nome e fulano. Só que a diferença aqui é que ele está me retornando, ao invés de estar no formato de objeto aqui, par chave valor, ele está me retornando um outro array onde a posição 0 é o nome e a posição 1 é fulano. Na posição, por exemplo, 2, ele me retorna um array em que tem dois valores, idade e 19, que é o terceiro par chave-valor aqui do objeto pessoa, né? Como que a gente faz para percorrer um objeto? A gente pode usar o for_in. O for_in eu expliquei para vocês lá atrás como uma maneira de percorrer um array. Tá? Eu posso usar esse mesmo for_in para percorrer um objeto. Como? Então, eu tenho esse exemplo aqui. Tá? Esse aqui é o CSS que é relativo a esse código aqui. Tá? Então, dá para perceber que esse código aqui no fim, ele coloca uma string no inner HTML do body, ou seja, ele está gerando tags aqui. Aí eu vou aplicar esses CSS nessas tags e vai gerar esse resultado aqui, que é o que a gente vai ver. Vou mostrar para vocês no VS Code o resultado desse exemplo. Então aqui, eu tenho meu HTML, tá? Eu tenho JavaScript aqui, que foi copiado lá do slide. E eu tenho esse mesmo CSS, que é lá do slide também. Então eu vou abrir aqui o exemplo. Ó, então esse é o resultado que vai dar igual o resultado que eu colei lá nos slides. Bom, vamos ver aqui assim. Então eu tenho esse objeto pessoa. Aí eu começo uma string com string vazia. E aí eu vou fazer um for_in para percorrer esse objeto pessoa. Como é que ele funciona? Então, let key in pessoa. Quando eu faço isso daqui, essa variável key, em cada vez que o meu for for executado, esse key vai receber uma chave diferente desse meu objeto pessoa. Então, assim como se eu fizesse um for_in num array e usasse a variável, por exemplo, fazia assim, ó, eu tinha um array, aí eu tinha valores aqui dentro desse array, aí eu fazia for let i in meu array. E o que ia acontecer? A cada etapa dessa repetição for, o i ia receber os números 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante, que seria os índices do meu array, né? Já que no objeto é parecido. O que ele vai receber ao invés seria os índices, né, do objeto, só que os índices do objeto são strings. Então vai ser essas chaves aqui, nome, sobrenome, idade e salário. E aí se eu quiser acessar o valor, olha só, value igual a pessoa na posição, digamos assim, key. Então isso daqui eu mostro para vocês como se faz para usar uma variável para acessar um valor dentro do meu objeto, né? Pessoa, aí aqui key seria o nome da chave, e aí, dessa maneira eu estou acessando pessoa. Vamos supor, na primeira etapa, esse meu key vai ser nome, que é a primeira chave. Pessoa, na nome, aí vai ser fulano. Esse fulano vai guardar dentro do value. Bom, e esse value, então, vai ser usado aqui. Se tu olhar aqui essa variável str, que é minha string que começa vazia, aqui eu estou usando esse mais igual para concatenar, eu estou colocando dentro dessa minha string tags HTML.
Que aí lá no fim do for, depois que terminar, eu estou fazendo document body inner.html e estou colocando esse str aqui. Então ele vai transformar todo esse meu texto, que tem tags dentro, em elementos HTML. Então o que tem dentro do str aqui, que em cada etapa da repetição ele vai concatenando mais coisas ali. Tem esse div aqui, que ele começa aqui e termina aqui, que ele engloba 2 spans. Esses spans, ele tem chave, 2 pontos. Aí, key. No caso da primeira etapa vai ser nome. Aí, valor, 2 pontos, value. No primeiro caso aqui vai ser pessoa na key, que é fulano. Aí ele vai fazer isso 4 vezes, né, que é o tamanho do meu objeto. E aí depois no fim ele guarda aqui. No document body, ele vai guardar essa string aqui dentro do HTML e aí vai se transformar em elementos do HTML mesmo. Que esse daqui é o resultado que vai dar. E que a gente consegue perceber aqui, se a gente passa o mouse aqui em cada um dos elementos. Dentro tem uma div e dentro dessa div tem 2 spans. Aí chave, aí o nome da chave, valor e o conteúdo desse valor. Continuando aqui. Existe um negócio chamado JSON, que é a sigla, né, de JavaScript Object Notation. Que é basicamente assim, é uma maneira de representar objetos JavaScript usando strings. Esse JSON é um formato de texto muito utilizado no transporte de informações entre diversas aplicações. Tá? Então, por exemplo, tu tá escrevendo um código aqui JavaScript, aí tu faz uma requisição, que vocês vão aprender mais adiante, tu faz uma requisição para o servidor, e o servidor te retorna com uma resposta. Essa resposta, frequentemente, ela vem nesse formato JSON aqui, que nada mais é que um objeto JavaScript transformado numa string. Tá? Então, como é que eu trabalho com esse JSON? Como é que eu obtenho o JSON a partir de um objeto JavaScript? É muito simples. Tu pode usar essa função aqui, json.stringify. Quando eu uso json.stringify, eu pego um objeto e eu vou converter em uma string. Então, olha só. Supondo que eu tenho esse objeto pessoa aqui, que é um objeto que tem nome, idade e e-mail. Aí eu faço aqui json.stringify pessoa, isso aqui vai me dar uma string. Essa string é uma string em formato JSON, que é essa daqui, que mostra aqui no slide aqui embaixo. Nota que isso aqui tá tudo numa linha só e tá menos bonito de enxergar do que nesse formatinho aqui. Aí tá tudo branquinho aqui, que isso aqui é um print do console ali, né? Mas isso aqui é uma string, tá? Como é que é o formato JSON? O formato JSON é o seguinte, ele começa com uma chave aqui, uma chave ou colchete de array, tanto faz, depende do que eu estou tentando representar. Mas todas as chaves do meu objeto, elas são strings, né? Então elas são envolvidas com aspa dupla. O objeto JSON ele requer que as strings sejam representadas com aspa dupla, tá? Então tu não pode usar aspa simples e tu não pode usar a crase, aquela que é a string que permite a interpolação que a gente já viu, né? Esse objeto JSON então tem que ser representado dessa maneira. Ele é representado, cada chave é envolvido com aspa dupla, que é uma string, e os valores, aí 2 pontos, e o valor, se ele for string, ele também tem que ter aspa dupla. Se ele for um número, aí ele é só o número, né, no caso. Número com vírgula tem um ponto, etc e tal. Normal. E é isso aí. Cada elemento, cada par chave-valor separada com vírgula, igual um objeto JavaScript normal. A única restrição é essa aí, as chaves, elas
como são strings, elas têm que botar aspa, e a aspa tem que ser aspa dupla. Só isso. O resto é um objeto normal. Agora, vamos supor que eu tenho lá no servidor, eu fiz uma requisição, ele me devolveu uma resposta nesse formato JSON, que é uma string. Como que eu faço para transformar essa string de volta num objeto que eu possa trabalhar dentro do JavaScript? Aí tem essa outra funçãozinha aqui, que é o json.parse, que pega essa string que está em formato JSON e transforma num objeto. Aí esse objeto eu trabalho como eu quiser. O detalhe é que se a tua JSON estiver mal construída, vai dar um erro aqui nesse JSON parse, né? Mal construído, eu quero dizer assim, por exemplo, tu não colocou as aspas corretas aqui na chave, ou então, sei lá, vamos supor, tá faltando aqui o fecha-chaves aqui. Enfim, qualquer coisa que esteja fora desse padrão aqui. Aí vai dar um erro aqui no JSON parse. Então é isso aí sobre os objetos, tá? Obrigado aí pela atenção. Qualquer dúvida, só entrar em contato.